Em Serra Negra, descanso o olhar nas luzes suaves. Leão de Blanc previa 10 novas obras de arte. Na verdade, aqui a gente extrapolou bastante essa quantidade, mas vamos mostrar algumas delas. Né? Essa daqui é uma versão da personagem indígena, a heroína Lindóia, aquela que se sacrificou, segundo algumas versões, por amor, segundo outras versões, era uma forma de lutar, protestar contra a colonização. Tivemos ainda a curiosidade que quem posou, quem inspirou essa tela foi a ativista indígena Kena Marubo, que ela esteve aqui em Serra Negra, fizemos algumas sessões de fotos, ela participou aqui da residência artística, né? E aproveitamos para servir de inspiração para alguns dos trabalhos de pintura. Ela foi a fonte de inspiração aqui e também nós outros que nós vamos mostrar agora. Aliás, até uma das nossas preocupações com os projetos culturais é de gerar fontes de renda alternativas para as comunidades carentes, para os artesãos locais. Então, quando a gente tem uma pintura como essa, tem um valor de mercado, digamos assim, bem mais elevado, né? Em torno de $1.000, R$5.000. Nós temos que ter algumas alternativas assim mais acessíveis e que possa ser, inclusive, servir de até, digamos assim, uma fonte de renda alternativa, que ele pode ser doado aos direitos autorais em relação a, por exemplo, vou mostrar aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos, o pessoal chama de prints, né? Digamos, são gravuras baseadas no original. E é lógico que também, mesmo como gravura, existe um valor de mercado bastante razoável, né? Depende muito da situação. Por exemplo, essa gravura, ela está num passepartout, ela tem uma qualidade de impressão e de papel fantástica, né? Ela é feita em papel linho, é um papel, digamos assim, de um custo mais elevado. E tem a assinatura do artista. E também vai ter, vou mostrar aqui depois assim, os certificados de autenticidade. Aliás, sem um certificado de autenticidade, nem mesmo uma obra como essa vai ter valor no mercado. Então, além da assinatura do artista, tem que ter um certificado de autenticidade para poder valorizar. Então aqui teria aqui várias graduações diferentes de valores, desde uma gravura como essa, que é em acrílico sobre papel tecido linho, né? Até umas mais modestas, como essas daqui, que poderiam ser vendidas, comercializadas, como se fossem pôster, que tem um valor de mercado bem mais acessível e poderia ser uma fonte de renda alternativa aqui para os artesãos, que poderiam colocar em quadros ou vender assim de uma forma mais direta, né? Então, algumas diferenças de valores, até mesmo o tamanho também de uma obra de arte, por que pareça, também faz diferença de valor de mercado. Temos aqui, por exemplo, outras obras de arte. Essa aqui é novamente uma ideia da indígena Lindóia, a personagem da nossa literatura brasileira, uma outra versão. Aqui é uma pintura feita em algodão com tinta acrílica, ou seja, acrílica sobre tela, que apesar de ter o mesmo tamanho dessa outra aqui, essa aqui é mais valorizada. Por quê? Porque ela é óleo, a tinta é óleo sobre tela. Então são as diferenças às vezes do meio que podem fazer com que uma obra de arte seja mais acessível ou não em termos de valores. Aqui, diferentemente, por exemplo, do print, aqui é uma fine art, é um dos termos que o pessoal usa, né? Uma gravura, ou seja, ela foi é uma impressão especial, um papel especial, reconhecida pelo artista, tem um valor de mercado X, digamos assim, mas mais valorizada do que essa gravura, temos aqui uma outra versão da mesma,
personagem, só que agora é em outro material, é em papel. É papel especial, está em passepartout, ou seja, é uma obra de arte com valor de mercado razoável. Não tanto quanto essa, talvez valha mais ou menos um terço daquela lá, mas dá para vocês terem uma noção de mercado também. Lógico que é importantíssimo a assinatura do artista, o certificado de autenticidade, e aqui é um óleo sobre papel, assim como essa daqui também é um óleo sobre papel. E são consideradas obras distintas. Por quê? Porque, assim como por exemplo, o nosso querido Cid Serra Negra pintou infinitos São Franciscos, né? Cada uma é uma obra única, considerada computada separada. Já a parte impressa, ainda que seja com assinatura reconhecida pelo artista, existe uma quantidade definida de cópias, cópias não, digamos, na verdade não seriam cópias porque tem a assinatura e o reconhecimento, então são todas originais. Por exemplo, dessa daqui existem 80 no mercado, ou seja, quando o colecionador compra, ele sabe que não vai ter no máximo 80 obras assemelhadas, né, no mesmo padrão de qualidade. Isso é uma prática comum do mercado, você vê desde Rembrandt até Salvador Dalí, mais recentemente, né, Andy Warhol, todos usam a tática da gravura como uma forma de você ter um mercado maior, Pessoal, aqui algumas das obras que estão em exposição, que foram reproduzidas aqui graças a Léo de Blanc. Vou mostrar mais algumas aqui. Vamos começar por aqui também. Foi uma inspiração da Kena Maruco. Uma dupla inspiração, na verdade. Nossa querida ativista indígena contou a história das mulheres peixes que fazem parte da cultura marubo. Existe um herói mitológico, né, que era uma mistura de pajé com xamã. Aliás, xamã e pajé, um pajé com um líder, digamos, tribal, que casou com duas mulheres peixe. Levaram ele para conhecer e aprender com a tribo submersa, que é uma tribo meio originária deles, assim, né? Que é uma tribo dos homens crocodilos, homens jacarés, na verdade, né? No Brasil. E que daí que vem a mitologia marubo, né? Esse pajé voltou com o conhecimento das ervas medicinais, voltou com o conhecimento da construção das malocas, né, que são as moradias indígenas. Tem toda uma história maravilhosa, assim, linda de se contar. Isso aqui é óleo, tinta óleo sobre tela. Tem um valor do mercado bastante elevado. Desde que tenha certificado de autenticidade e assinatura do artista, né? Ela que tem a assinatura do artista, mas mesmo se alguém pegar e levar correndo, sem o certificado não tem como valorizar, né? E aqui uma outra versão, um pouco menor, mas também com suas variações, mesmo temática, mas é uma obra de arte distinta, separada daquela, e com um valor de mercado diferente. Vai falar, eu sei que existe uma tendência e, de certa forma, tem uma lógica, né, de quanto maior a obra de arte, também é maior o valor final de mercado. Tem um certo sentido e é, de certa forma, verdade, mas, por exemplo, obras como essa, de um tamanho maior, tem mercado, por exemplo, em Miami, nos Estados Unidos, as casas são bem espaçosas, existem paredes, digamos assim, que comportam uma pintura de um tamanho maior. Já na Europa é diferente. Essa daqui, esse tamanho provavelmente teria uma saída maior, porque as casas são, digamos assim, seus tamanhos finais, suas paredes não são tão espaçosas quanto em Miami ou até mesmo aqui no Brasil, né? Até com essa ideia de fazer uns tamanhos mais acessíveis, fizemos aqui mais algumas obras. Essas duas aqui homenageiam a cidade de São Paulo. Aqui tem até um certo tom de steampunk também, brincando com a estátua do Vitor Brecheret.
Temos aqui também o haste, transformado aqui no muralismo, inclusive com figuras como a ali, Barbosa, Quichados, digamos assim, o Museu do Ipiranga ao fundo, ou seja, uma mescla arquitetônica e histórica de São Paulo, assim como essa outra visão, assim, uma visão mais noturna, né, de São Paulo, mas aqui a gente também vê baseado também na Ponte Estaiada, na visão noturna do Museu do Ipiranga, também da Estação da Luz. E essa daqui é uma releitura da obra da Liberdade Guiando o Povo francesa, porque esse ano, 2025, é o ano da, digamos assim, Brasil-França, em que os dois países estão trocando muitas atividades culturais entre si. E essa obra vai ser apresentada aqui em Socorro, no mais importante, talvez um dos mais importantes do mundo, digamos assim, exposições de arte naif, ou seja, da arte de um estilo mais primitivista, de um estilo mais, digamos assim, livre, né? Então aqui nós vemos como na famosa Liberdade Guiando o Povo francesa, em que a deusa da justiça está lá empunhando a bandeira, o estandarte, no meio dos destroços da guerra da Revolução Francesa. Aqui nós temos uma visão indígena, digamos, indigenista. Aqui a justiça aqui é indigenista e nós temos aqui toda a mescla, a miscigenação do povo brasileiro. Aqui também no enfrentamento, claro, em busca da liberdade, só que na nossa selva, né? Ou seja, talvez os destroços de Paris. Aqui estamos na vivíssima selva brasileira, né? Então é uma homenagem aqui às duas culturas. Tem muito a ver, a verdade, né? Brasil e França tem muitas coisas em comum também, principalmente na área cultural. E é lógico, não podia deixar de mostrar também aqui o café. Existe uma história muito interessante da Nossa Senhora do Café. Uma escritora aqui da região do Circuito das Águas, paulista, algumas décadas atrás, ela notou o quanto que os cafeicultores rezavam para Nossa Senhora. Então ela escreveu um artigo meio que na base como se fosse uma Nossa Senhora dos Cafés, né? Uma madrinha, uma padroeira, uma madroeira do café. E aqui fiz uma versão dessa nossa figura quase que mitológica, digamos assim, mas também de adoração religiosa. Então aqui é uma homenagem aqui com os cafés, os frutos do café e uma Nossa Senhora, que na visão dessa escritora, ele teve aval do Vaticano, viu? O pessoal gostou dessa abordagem. Era Nossa Senhora tem a cor do café, então ela estaria bastante ligada com a ideia do café. E aqui eu fiz aqui já bem, digamos, naif, né? O estilo primitivista, é um estilo bem livre de trabalho também. Aqui é tinta óleo sobre papel, tá? Já aqui é óleo sobre tela, com bastante relevo, simbolizando a queima do café. Tanto a questão da torrefação, mas também a questão religiosa, tanto no Brasil quanto em algumas culturas árabes e algumas religiões também. A queima do pó de café é uma forma de afastar o negativo, as coisas ruins, os espíritos ruins, digamos assim. Tem toda uma mitologia por trás, e também, mais modernamente, né, no esoterismo, a queima do café é ótima para energizar, trazer boas energias para o ambiente. Então aqui fizemos uma versão bem, digamos assim, bem naif, bem simbólica, bem os pequenos traços assim, que para insinuar a ideia sem grandes preocupações com o realismo, né? Com a proporcionalidade. Nós temos aqui então
mais uma obra de arte versando sobre a queima do café, uma visão mais espiritualizada, né? E aqui é praticamente uma arte sacra com uma Nossa Senhora, só que uma Nossa Senhora voltada para os cafeicultores, né? Por isso que ela está aqui. Ixi, não dá nem para colocar a mão, que ainda está, literalmente ainda está secando aqui, né? Mais algumas obras aqui. Aqui são homenagens ao nosso artista Cid Serra Negra. Aqui é uma Nossa Senhora das Brotas, feitas com algumas características típicas do nosso artista serrano. Artista mundial, na verdade, né? Um dos grandes nomes brasileiros da pintura naif, com seus anjos e arcanjos, digamos, negros, asiáticos, e as figuras do Espírito Santo, essa Nossa Senhora das Brotas, feita sobre óleo sobre tela também. Já aqui também é um óleo sobre tela, ainda uma homenagem ao Cid Serra Negra, né? Bastante no estilo dele, com seus característicos curumim como um querubim, ou seja, uma criança indígena no lugar de um cupido, digamos, só no papel do anjo querubim, um Saci Pererê também fazendo o papel de querubim, seus anjos negros e asiáticos, e aquelas versões diferenciadas, né? Por exemplo, aqui, para se tornar mais acessível uma comercialização, de repente os artesãos da cidade, as lojas, até mesmo para alguma função social, essa já é um print, digamos, uma gravura baseada nas pinturas realmente feitas a óleo, né? E em vários materiais diferentes aqui, inclusive testes para ver quais que sairiam mais com uma qualidade melhor final, para poder colocar à disponibilização de quem for comercializar de repente uma causa social, um grupo comunitário, né? E lógico, aquela questão que a gente comentou lá, a diferença de valorização vai ser da assinatura do artista, quantidade de gravuras, o certificado de autenticidade, né? Aqui também mais uma versão de uma Parajá, é uma deusa indígena da justiça. Aqui é feito num papel linho, tinta acrílica em papel linho, é praticamente um tecido, dá uma qualidade de impressão fantástica, né? Também pode ser feito num formato, digamos assim, de comercialização com edição limitada, por exemplo. Essa aqui seriam 80 originais dessa obra. Então é isso, pessoal.